Caros irmãos, queridas irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade da Epifania do Senhor. Nós celebramos a sua manifestação. Deus apareceu revestido da nossa carne mortal, da nossa humanidade. Deus mostrou o seu rosto. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, diz São João. Ele veio para ser vítima de expiação pelos nossos pecados. E Ele que veio para ser o Salvador da humanidade inteira, de todo homem que crê nele. E os povos todos são representados hoje pelos magos, vindos do Oriente. Magos são feiticeiros, magos são bruxos. Esses pagãos que seguiam uma falsa religião, mas eram bem intencionados, eram homens de boa vontade, que procuravam a verdade, que buscavam o verdadeiro Deus, mas estavam ali embaraçados com aquelas falsas doutrinas, com aquelas superstições, e por isso mesmo viviam olhando para o céu, eram astrólogos. Deus recompensou a busca daqueles homens. E então, por meio da estrela, os conduziu, os guiou a Belém, onde eles encontraram o menino Jesus e a Virgem Maria e o adoraram. E essa visita dos magos prefigura a igreja dos pagãos. Depois, os apóstolos, sobretudo São Paulo, vai pregar o evangelho aos pagãos, aqueles povos politeístas, e eles vão abandonar a idolatria, vão abandonar as suas práticas abomináveis para adorarem o verdadeiro Deus, para aderirem à verdadeira religião, para pertencerem à verdadeira igreja. E ao longo dos séculos a igreja continuou e continua pregando o evangelho a todas as nações, a todos os povos. Também aqui no Brasil, quando chegaram os jesuítas, os povos que aqui viviam adoravam falsos deuses, tinham as suas práticas religiosas, mas ouvindo a pregação de São José de Anchieta e de outros tantos que aqui vieram, foram se convertendo. Lá no México, com a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, 3.000 se convertiam por dia. Então, sempre de novo a igreja ao longo dos séculos, não só lá no começo, agora também. Recentemente nós tivemos notícias pelas redes sociais de um grupo de padres que faz missão no Malawi, na África. E ali eles mostram aquelas tribos que nunca ouviram falar de Jesus. De repente eles chegam ali, começam a pregar o evangelho para eles, a catequizá-los, e toda a tribo se converte, se torna cristã. Porque de fato Jesus veio para ser o Salvador de todos e não de alguns. Em nenhum outro há salvação. Então, a Epifania nos lembra a universalidade
a unicidade e a universalidade da salvação em Jesus Cristo e na igreja, fundada por Ele. Ele nos deixou a sua palavra, a sua doutrina, o seu ensinamento, os seus sacramentos, que são instrumentos eficazes da sua graça para nós obtermos a salvação. E a missão da igreja é justamente propagar essa luz, fazer essa luz refletir no mundo inteiro, chegar a todas as pessoas. E cada um, claro, livremente deve aderir a essa palavra, ao próprio Jesus, que é o Salvador. E o próprio Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Sem Jesus, sem a graça de Deus, é impossível que alguém se salve. Por isso, a antiga expressão que fora da igreja não há salvação, porque é pela igreja que nós temos conhecimento de Jesus, acesso à sua palavra, aos seus sacramentos e, portanto, a graça da salvação. Esses magos, como eu disse, homens de boa vontade, bem intencionados, honestos, mas que estavam no erro, na ignorância, Deus recompensou a sua busca e lhes concedeu o conhecimento do verdadeiro Deus, encarnado em Jesus de Nazaré, e eles o adoraram. E até a tradição diz que depois o apóstolo São Tomé os encontrou lá no Oriente, contou para eles tudo o que tinha acontecido com Jesus, como ele tinha morrido e ressuscitado, e eles se tornaram cristãos. Inclusive as relíquias dos santos reis estão na Catedral de Colônia, na Alemanha. No mundo contemporâneo nós vemos o processo acontecendo ao contrário, né? Hoje fala-se que nós estamos numa era pós-cristã e neopagã. Ou seja, os pagãos da antiguidade abandonaram o erro, abandonaram o pecado, as trevas da idolatria, para aderirem à verdade revelada por Deus, para adorarem o verdadeiro Deus. E os homens e mulheres contemporâneos estão abandonando a verdade de Deus para se entregarem ao paganismo, às superstições, às lendas, às fábulas, aos mitos pagãos. Ou seja, o homem pagão da antiguidade era mais inteligente do que o suposto cristão do mundo contemporâneo, né, que abandona a verdade para aderir à mentira, ao erro. E a igreja precisa continuar anunciando esta verdade revelada por Deus, que se manifestou, que mostrou o seu rosto, que apareceu na terra e veio para nos salvar. Quando os magos chegaram a Belém, eles abriram os seus cofres e ofereceram presentes ao menino Jesus, ouro, incenso e mirra. Todo mundo já ouviu aquela explicação segundo a qual esses presentes simbolizam a realeza, a divindade e a humanidade de Jesus. Então, o ouro para o rei, o incenso para Deus, a mirra para o homem. Mas esse não é o único significado, esse também é válido, claro, mas nós encontramos mesmo nas Escrituras outro significado. Lá no livro do Êxodo, Deus manda Moisés confeccionar, fabricar os utensílios para o culto. Manda Moisés fazer a arca da aliança, o altar do sacrifício, a tenda da reunião, e tudo muito bem especificado, né? Deus vai dando a Moisés
as medidas, os materiais, para que ele faça tudo conforme a instrução de Deus. E quando Deus manda Moisés fabricar o altar do sacrifício, Deus diz para Moisés que ele deve fazer o altar com madeira de acácia e que o altar deve ser revestido de ouro, coberto de ouro. Assim como a Arca da Aliança também era feita de madeira de acácia e recoberta com ouro. Depois Deus diz, para consagrar o altar, para santificar o altar, você deve misturar azeite com mirra, para ungir o altar e consagrá-lo. E depois você vai queimar incenso sobre o altar. Como na dedicação da nossa igreja no passado, o bispo também fez, ungiu o altar com óleo, o óleo do crisma, que contém mirra, que contém perfume, e depois queimou incenso sobre o altar. Então, o altar é revestido de ouro, é ungido com mirra, e sobre ele se queima o incenso. Portanto, esses presentes que os magos trouxeram nos dizem que Jesus é o altar, o sacerdote, o cordeiro. Ele veio para ser vítima de expiação pelos nossos pecados, para oferecer o verdadeiro sacrifício. E também para nós, o altar simboliza Cristo, Cristo sacerdote. Por isso, nós reverenciamos o altar. Por isso, o padre, no início e no final da missa, beija o altar, porque o altar é Cristo. Assim como o padre também beija o Evangelho, depois de proclamar o Evangelho, porque foi Cristo falando conosco no Evangelho, o padre beija o livro, também beija o altar que é Cristo. Ele é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro, como diz um dos prefácios da Páscoa. E assim como os magos, que depois de encontrarem o menino Jesus e o adorarem, já não são magos, mas santos, os santos reis, trouxeram os seus presentes, nós também em cada Eucaristia trazemos presentes para Deus, porque a missa, vocês sabem, é sacrifício. E sacrificar é a mesma coisa que oferecer. Quem sacrifica, oferece. Nós oferecemos a Deus presentes, não o ouro, o incenso e a mirra, embora nós ofereçamos também o incenso, Mas o que nós oferecemos na missa é o próprio Jesus, sob a aparência de pão e de vinho. Então, nós trazemos para o altar o pão e o vinho, fruto da terra e do trabalho humano. Portanto, nós no pão e o vinho colocamos um pouco de nós no altar, também naquela gotinha de água misturada no vinho. O Espírito Santo transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, que nós oferecemos a Deus. O presente de amor que o Pai nos deu, Jesus, nós damos também ao Pai, Jesus, e nos damos ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. Sobre o altar, nós colocamos sobre o altar essas oferendas do pão e do vinho, na qual nós também nos oferecemos a Deus, oferecemos Jesus. O que é que nós podemos dar a Deus? Quando você tem que dar um presente a alguém que tem tudo, Deus, como diz o Salmo, ao Senhor pertence a terra e tudo que ela contém, então eu vou dar o que é a Deus? O próprio Deus nos deu o seu Filho Jesus para que nós o oferecêssemos. E assim nós temos a plenitude do sacrifício.
do culto divino, o sacrifício perfeito e santo que nós oferecemos na missa. Santo Afonso Maria de Ligório dizia também que esses presentes têm um outro significado, que nós devemos oferecer a Deus o ouro do amor, o incenso da oração e a mirra da mortificação. Então, no nosso dia a dia, nós devemos oferecer a Deus o ouro do amor, a adoração. Amar a Deus sobre todas as coisas e não amar as criaturas no lugar do Criador. Amar a Deus em tudo e acima de tudo. Esse é o ouro que eu devo oferecer a Deus. O incenso da oração. Todos os dias oferecer a Deus o incenso da oração. Esse perfume que é agradável a Deus, que é a nossa oração. E a mirra da mortificação, a penitência pelos nossos pecados. Esses são os presentes que nós devemos oferecer ao menino Jesus, para que a nossa vida seja ela mesma um presente, uma oferenda agradável a Deus. A oração, o amor, a adoração e a mortificação, a penitência. Os magos chegaram a Belém conduzidos pela estrela. Para nós, a estrela tem também um significado especial. Há uma antiga tradição segundo a qual o nome Maria significa estrela do mar. São Bernardo de Claraval, que inclusive é doutor da igreja, tem uma belíssima homilia no qual ele explica esse significado do nome de Maria. Estrela do mar. Eu, as primeiras vezes, durante muito tempo, quando eu ouvi que Maria significava estrela do mar, eu ficava pensando, achava esquisito, porque eu pensava naquele animal que a gente encontra na praia que se chama estrela do mar. Mas o significado não é esse. É a estrela que orienta os navegantes quando eles estão no mar. Hoje em dia, certamente, eles usam GPS, né? Num passado mais recente, usavam a bússola. Mas antigamente, quando não havia esses instrumentos, os marinheiros se orientavam no mar pelas estrelas. Olhavam para o céu, identificavam as constelações, e assim eles se orientavam, sabiam se eles estavam indo para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste. Então São Bernardo diz: se você tem dúvidas, se você está angustiado, se você está triste, se você está passando por dificuldades, o mar revolto da vida com tempestades, se você está sendo tentado pelo demônio, olha a estrela, invoca Maria, olha para o céu, procura a estrela. Maria é esse grande luzeiro que Deus colocou no céu, como lá no livro do Gênesis, né, no quarto dia da criação, os dois luzeiros, o sol e a lua. Jesus é o sol da justiça, o astro-rei, e Maria, a lua, a estrela que vai nos conduzir a Jesus. Então São Bernardo diz: não deixe de olhar para ela, olhe para a estrela, invoca Maria. Ela nos conduz a Jesus. Jesus veio até nós por meio dela, nós vamos até Ele por meio dela também. Ela ilumina a noite escura para nós chegarmos a Jesus, que é a salvação, que é o Salvador. Então vamos pedir a intercessão dos santos reis, para que nós também, abrindo os nossos cofres, o nosso tesouro, o nosso coração, possamos oferecer a Jesus
o nosso amor, a nossa oração, a nossa mortificação, o nosso desejo de conhecer a verdade e de viver de acordo com aquilo que a verdade de Deus revelada a nós nos ensina. E assim a nossa vida será uma oferenda agradável a Deus. Na Eucaristia que hoje nós celebramos, nós nos oferecemos a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo. E é a Virgem Maria quem vai nos conduzir e nos ensinar a verdadeira adoração a Deus, a Jesus, Deus feito homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.